Olá, bem-vindos ao canal Audiobook Surpreendidos pelo Reino. Meu nome é Patrícia Cavion e vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia em ordem cronológica. Livro de Jó, capítulo 34. Eliú continuou: ouçam as minhas palavras, vocês que são sábios, escutem-me, vocês que têm conhecimento, pois o ouvido prova as palavras, como a língua prova o alimento. Tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Jó afirma: sou inocente, mas Deus me nega a justiça. Apesar de eu estar certo, sou considerado mentiroso. Apesar de estar sem culpa, sua flecha me causa ferida incurável. Que homem existe como Jó, que bebe zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem o mal e anda com os ímpios, pois diz: não dá lucro agradar a Deus. Por isso, escutem-me, vocês que têm conhecimento. Longe de Deus esteja o fazer o mal, e do Todo-Poderoso o praticar a iniquidade. Ele retribui ao homem conforme o que este fez. Ele dá o que a sua conduta merece. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Se fosse intenção dele e de fato retirasse o seu espírito e o seu sopro, a humanidade pereceria toda de uma vez e o homem voltaria ao pó. Portanto, se você tem entendimento, ouça-me, escute o que lhe digo. Acaso quem odeia a justiça poderá governar? Você ousaria condenar aquele que é justo e poderoso? Não é ele que diz aos reis: vocês nada valem, e aos nobres: vocês são ímpios? Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes e não favorece o rico em detrimento do pobre? Uma vez que todos são obras de suas mãos, morrem num momento em plena noite, cambaleiam e passam. Os poderosos são tirados sem a intervenção de mãos humanas, pois Deus vê o caminho dos homens, ele enxerga cada um dos seus passos. Não há sombra densa o bastante, onde os que fazem o mal possam esconder-se. Deus não precisa de maior tempo para examinar os homens e levá-los à sua presença para julgamento. Sem depender de investigações, ele destrói os poderosos e coloca outros em seu lugar, visto que ele repara nos atos que eles praticam, derruba-os e eles são esmagados. Pela impiedade deles, ele os castiga onde todos podem vê-los. Isso porque deixaram de segui-lo e não deram atenção aos caminhos por ele traçados. Fizeram chegar a ele o grito do pobre, e ele ouviu o clamor do necessitado. Mas, se ele permanecer calado, quem poderá condená-lo? Se esconder o rosto, quem poderá vê-lo? No entanto, ele domina igualmente sobre homens e nações, para evitar que o ímpio governe e prepare armadilhas para o povo. Suponhamos que um homem diga a Deus: sou culpado, mas não vou mais pecar. Mostra-me o que não estou vendo. Se agir mal, não tornarei a fazê-lo. Quanto a você, deveria Deus recompensá-lo? Quando você nega sua culpa, e você deve decidir, não eu. Conte-me, pois, o que você sabe. Os homens de bom senso, os sábios me ouvem, me declaram: Jó não sabe o que diz. Não há discernimento em suas palavras. Ah, se Jó sofresse a mais dura prova por sua resposta de ímpio. Ao seu pecado, ele acrescenta a revolta. Com desprezo, bate palmas entre nós e multiplica suas palavras contra Deus. Eliú prosseguiu. Jó, capítulo 35. Você acha que isso é justo? Pois você diz: serei absolvido por Deus. Contudo, você lhe pergunta: que vantagem tenho eu e o que ganho se não pecar? Desejo responder-lhe, a você e a seus amigos que estão com você. Olhe para os céus e veja, mire as nuvens tão elevadas. Se você pecar, em que isso afetará? Se os seus pecados forem muitos, que é que isso lhe fará? Se você for justo, o que lhe dará? Ou o que ele receberá de sua mão? A sua impiedade só afeta os homens, seus semelhantes, e a sua justiça aos filhos dos homens. Os homens se lamentam, sob fardos de opressão, e imploram que o libertem do braço dos poderosos.
mas não há quem pergunte: onde está Deus, o meu Criador? Que de noite faz surgirem cânticos, que nos ensina mais que os animais da terra e nos faz mais sábios que as aves dos céus? Quando o clamam, ele não responde por causa da arrogância dos ímpios. Aliás, Deus não escuta a vã súplica que fazem. O Todo-Poderoso não lhes dá atenção, por muito menos escutará quando você disser que não vê, que a sua causa está diante dele e que você tem que esperar por ele. Mais que isso, que a sua ira jamais castiga e que ele não dá mínima atenção à iniquidade. Assim é que Jó abre sua boca para dizer palavras vãs. Em sua ignorância, ele multiplica palavras. Jó, capítulo 36. Disse mais Eliú: peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo, e lhe mostrarei que se pode dizer mais verdades em defesa de Deus. Vem de longe o meu conhecimento, atribuirei justiça ao meu Criador. Não tenha dúvida, as minhas palavras não são falsas. Quem está com você é a perfeição no conhecimento. Deus é poderoso, mas não despreza os homens. É poderoso e firme em seu propósito. Não poupa a vida dos ímpios, mas garante os direitos dos aflitos. Não tira os seus olhos do justo, ele o coloca nos tronos com os reis e o exalta para sempre. Mas, se os homens forem acorrentados, presos firmemente com as cordas da aflição, ele lhes dirá o que fizeram, que pecaram com arrogância. Ele os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticaram. Se lhe obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e terão contentamento nos anos que lhes restam. Verso 12. Mas, se não obedecerem, perecerão à espada e morrerão na ignorância. Os que têm o coração ímpio guardam ressentimento, mesmo quando ele os agrilhoa. Eles não clamam por socorro, morrem em plena juventude, entre os prostitutos dos santuários. Mas aos que sofrem, ele os livra. Em meio ao sofrimento, em sua aflição, ele lhes fala. Ele o está atraindo para longe das mandíbulas da aflição, para um lugar amplo e livre, para o conforto da mesa farta e seleta que você terá. Mas agora, farto sobre você, é o julgamento que cabe aos ímpios. O julgamento e a justiça o pegaram. Cuidado, que ninguém o seduza com riquezas. Não se deixe desviar por suborno, por maior que este seja. Acaso a sua riqueza, ou mesmo todos os seus grandes esforços, dariam a você apoio e alívio da aflição? Não anseie pela noite, quando o povo é tirado dos seus lares. Cuidado, não se volte para a iniquidade, que você parece preferir a aflição. Deus é exaltado em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu os seus caminhos, ou lhe disse: agiste mal? Lembre-se de exaltar as suas obras, às quais os homens dedicam cântico de louvor. Toda a humanidade as vê, de lugares distantes. Os homens as contemplam. Como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento. Não há como calcular os anos da sua existência. Ele atrai as gotas de água que se dissolvem e descem como chuva para os regatos. As nuvens as despejam em aguaceiros sobre a humanidade. Quem pode entender como ele estende as suas nuvens, como ele troveja desde o seu pavilhão? Observe como ele espalha os seus relâmpagos ao redor, iluminando até as profundezas do mar. É assim que ele governa as nações e lhes fornece grande fartura. Ele enche as mãos de relâmpagos e lhes determina o alvo que deverão atingir. Seu trovão anuncia a tempestade que está a caminho, até o gado apresente. Jó, capítulo 37. Diante disso, o meu coração bate aceleradamente e salta do seu lugar. Ouça, escute o estrondo da sua voz, o trovejar da sua boca. Ele solta os seus relâmpagos por baixo de toda a extensão do céu e os manda para os confins da terra. Depois vem o som de seu grande estrondo. Ele troveja com a sua majestosa voz. Quando a sua voz ressoa, nada o faz recuar. A voz de Deus troveja maravilhosamente. Ele faz coisas grandiosas. Acima do nosso entendimento, ele diz à neve: caia sobre a terra, e a chuva seja um forte aguaceiro.
Ele paralisa o trabalho de cada homem, a fim de que todos os que ele criou conheçam a sua obra. Os animais vão para os seus esconderijos e ficam nas suas tocas. A tempestade sai da sua câmara, e dos ventos vem o frio. O sopro de Deus produz gelo, e as vastas águas se congelam. Verso 11. Também carrega de umidade as nuvens, e entre ele espalha os seus relâmpagos. Ele as faz girar, circulando sobre a superfície de toda a terra, para fazerem tudo o que lhes ordenar. Ele traz as nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar a sua terra e lhe mostrar o seu amor. Escute isto, Jó. Pare e reflita nas maravilhas de Deus. Acaso você sabe como Deus comanda as nuvens e faz brilhar os seus relâmpagos? Você sabe como ficam suspensas as nuvens, essas maravilhas daquele que tem perfeito conhecimento? Você, que em sua roupa desfalece de calor, quando a terra fica amortecida sob o vento sul, pode ajudá-lo a estender os céus durante como espelho de bronze? Diga-nos o que devemos dizer a ele. Não podemos elaborar a nossa defesa por causa das nossas trevas. Deve-se dizer-lhe: o que lhe quero falar? Quem pediria para ser devorado? Ninguém pode olhar para o fulgor do sol nos céus, depois que o vento esclareia. Do norte vem a luz dourada, Deus vem em temível majestade, fora de nosso alcance. Está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão não oprime ninguém. Por isso os homens o temem, não dá ele atenção a todos os sábios de coração. Reflexão. Aqui temos a questão do bem e do mal. Como conhecemos o bem e o mal? Por meio da palavra do homem. O ouvido humano consegue provar pelas palavras ouvidas se uma pessoa é do bem ou é do mal. Jó afirma: sou inocente, mas Deus me nega a justiça. Apesar de eu estar certo, sou considerado mentiroso. Apesar de estar sem culpa, sua flecha me causa ferida incurável. Então, por meio das próprias palavras, Jó provou que não era tão justo. Ele estava expressando a si mesmo. Ele se justificava dizendo que havia sido ferido sem que houvesse pecado nele. Versículos 5 e 6 do capítulo 34. E nos versículos 7 ao 9 do capítulo 34. Que homem existe como Jó, que bebe e zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem o mal e anda com os ímpios, pois diz: não dá lucro agradar a Deus. Os homens devem ter Deus como seu prazer. Se não temos Deus, não podemos nos comprazer. Deus criou o nosso interior de modo que somente o seu Espírito pode nos satisfazer. Quando temos Deus, sentimos-nos satisfeitos. Quando não temos Deus, tudo é vazio, tudo é vaidade, como disse Salomão. Ele possuía tanta sabedoria, tanta riqueza, tanta terra, tantas mulheres. Mas ele era feliz? Não, pois tudo é vaidade. Mas, graças ao Senhor, há somente uma coisa que nos pode satisfazer: Deus. Somente Deus pode dar-nos a alegria de que precisamos. E Jó proferiu aquelas palavras tão insensatas. Nós devemos nos comprazer em Deus, e para tudo que Deus disser, devemos dizer-lhe amém. Não critiquemos Deus dizendo que Ele faz as coisas erradas, mas que sempre esteja em nosso coração que o homem deve ter Deus como seu prazer. Finalizamos o estudo da Bíblia de hoje. Que você possa ser renovado dia após dia. Deus abençoe e até a próxima. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe, se inscreva e curta. Ajude-nos a evangelizar outras pessoas. Amém? Deus abençoe e até a próxima. Audiobook Surpreendidos pelo Reino.